canal, tudo bem? Boa noite. Olha só, e nós já voltamos aqui com o nosso segundo vídeo, né? Nós fizemos o nosso primeiro vídeo, que foi o nosso vídeo de inauguração, falando sobre o conceito do canal, falando um pouquinho que o canal existe. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os conflitos do eu humano, né? Muita gente aí passa por tantos problemas, muitos jovens cristãos, muitos pais cristãos, mães cristãs, passam por dificuldades, sérios problemas, e aí enfrentam grandes dificuldades, tanto dentro de casa, quanto na rua, na sociedade, no trabalho. E hoje eu quero falar sobre os conflitos relacionados ao eu, né? Quantos conflitos, quantos problemas, quantas dificuldades nós passamos, quantas coisas nós enfrentamos e às vezes a gente fica sem resposta, né? E a primeira pergunta que eu te faço é o que é o eu humano, né? Então, o ser humano, ele é um ser complexo, pois ele envolve vários aspectos do ser, né? Então, o ser, né? A expressão ser, que é uma expressão complexa, uma expressão filosófica, ela envolve várias coisas, tá? Então, ela envolve o psicológico, ela envolve o social, ela envolve o orgânico, tá? O ser humano, ele é composto de uma forma tricotômica. Nunca esqueça dessa expressão. O ser humano, ele é tricotômico. Então, ele é formado por corpo, alma e espírito, tá? Então, esse corpo, essa matéria, essa questão física que você olha, você toca, você sente, esse é o teu lado aqui, né? O teu lado visível, o teu lado matéria, o teu lado que as pessoas têm contato direto contigo, tá? A nossa alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa razão, pelas nossas escolhas. Ela é responsável pela nossa evolução. Marcos, o que é evolução? Eu não sei o que é evolução e tal. Evolução são os desejos, são as sensações, são as vontades, né? Então essa alma, ela é responsável por esta vontade, ela é responsável por esta evolução, ela é responsável por esse desejo, né? Esse desejo do apaixonar-se, esse desejo do amar, esse desejo também do fazer, tudo isso é responsabilidade da evolução, tá? Que fica dentro da alma. E nós temos uma terceira dimensão no organismo, né? No ser humano, no ser como um todo, que é a dimensão do espírito. E aí você pergunta o que de fato é o espírito, né? Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que somente a palavra de Deus ela é capaz de separar juntas e medulas e a alma e do espírito, né? Porque é uma junção tão intrínseca, tão ligada, tão conectada, que não dá para desassociar, né? Não dá para desfazer, não dá para, vou utilizar uma expressão talvez não exista, mas cabe muito bem nesse vídeo, não dá para disjuntar aquilo que é intrínseco, aquilo que é ligado, aquilo que é total, que é a alma do espírito, né? Então eles são tão ligados, eles são tão conectados, que não dá para fazer uma cisão entre eles dois. Somente a palavra de Deus tem essa capacidade de fazer essa cisão, de fazer essa separação da alma e do espírito, porque ela penetra tudo e qualquer coisa. Então, dentro do ser humano, né, dentro do ser do homem, da mulher, ele é formado também por questões culturais, religiosas, familiares, educacionais e biológicas, né? Então, essa ideia de que o homem ele é só biologia, que o homem é só história genética, ela não é bem assim, né? Quando nós vamos estudar o homem, nós vamos perceber que o homem também possui laços. E esses laços, eles constroem, tá, a nossa personalidade, nossa persona. Tá? O que seria personalidade? Personalidade é a junção de características, de fenômenos, tá? É a junção de várias características que um homem tem. Então, dentro da sua personalidade, você pode ser mais explosivo, você pode ser mais pacato, você pode ser mais enérgico, você pode ser mais tranquilo. Isso são características. Tem pessoas que são muito enérgicas para tomar decisões, às vezes até inconsequentes, porém, isso faz parte de uma característica da vida dela. Tá? Então, a formação do ser humano, a formação do eu, ele também é formado por questões culturais, por questões familiares, por questões educacionais e biológicas. Então, a sua família, ela tem um grande papel dentro disso tudo. Tá? Quando nós vamos estudar as crianças,
nós vamos perceber que o elo, né, o elo materno, né, ele é muito forte entre o bebê e a mãe, né? O bebê não consegue diferenciar a extensão do seu próprio corpo com o corpo da sua mãe. Então, a criança muitas vezes entende que o corpo da mãe, que a mãe é a extensão do seu próprio corpo, né? Por isso ela chora, por isso ela grita quando a mãe não está perto, por isso ela quer estar sempre próximo. E essa família, né, que é a base da sociedade, embora muitas pessoas tentam deturpar a família, mas é a família que se torna a base da sociedade. Os primeiros princípios, as primeiras leis, as primeiras regras, tudo isso é feito pela própria família. Então, uma família que é acolhedora, uma família que educa, pais que educam, pais que centralizam a palavra, pais que centralizam ética, pais que centralizam leis. Esses pais, claro que eu estou falando de uma forma não rígida demais, mas uma forma de direcionamento, de orientação. Então, isso vai formando o ser humano, tá? Isso vai formando o eu do ser humano. E aí a criança ela vai crescendo, né? Algumas teorias de personalidade vão nos afirmar que até 7 anos você consegue construir a personalidade de alguém, o caráter de alguém. Mas na verdade, nós não podemos fechar esse parecer e dizer que é apenas até os 7 anos, tá? Porque o ser humano ele vive de transformação, o ser humano ele vive de crescimento, o ser humano vive de mudança de hábito, mudança de atitude. Tá? Então, muitas das coisas que você fez aos 10 anos, aos 12 anos, aos 20 anos, você não vai mais fazer aos 30, aos 35, aos 40. Por quê? Porque você está sempre em um processo. Heráclito, tá? Heráclito ele é um filósofo que vai dizer o seguinte, que nós vivemos o processo da transformação, né? Enquanto que Parmênides acreditava na permanência do ser, tá? Ele não acreditava muito na mudança do ser, tá bom? Claro que isso é uma discussão antiga da filosofia clássica, né? Mas Heráclito ele vem dizer de outra forma, nós mudamos, nós nos transformamos, tá? Então o ser humano, o eu do ser humano, ele vai sendo construído com o tempo, ele vai sendo construído com laços familiares, com laços educacionais, com laços culturais. Por isso é muito importante você estar atento à cultura, é muito importante você estar atento às transformações que vão acontecendo no dia a dia, tá? Você está atento à mídia. Muita coisa que nós vivemos, que nós vivenciamos, são influenciados pelas mídias digitais, são influenciados pela TV, são influenciados pela rádio. Então é muito importante que a gente também tenha um olhar ponderador das coisas que a gente vê, ouve, assiste, sente, tá? Então, tudo isso. Então, quando um ser humano nasce, ele traz consigo uma vasta informação genética herdada de seus pais, tá bom? Nessas várias informações fenotípicas e genotípicas, nós encontramos claramente a cor dos olhos, da pele, tipo de cabelo, tá? Formato dos pés, formato do nariz, etc. Essas informações genéticas, elas demonstram também o sexo do ser humano. Só que isso são demonstrações genéticas, tá? Demonstrações de personalidade, demonstrações de comportamento, demonstrações de pessoa, elas acontecem no convívio social, cultural, educacional e religioso. Tá? Por isso, uma sociedade que exclui a religião, uma sociedade que exclui Deus, um homem que exclui Deus, ele tende a ser um anarquista. Ele tende a ser alguém que relativiza tudo, aceita tudo, permite tudo. Né? Imagine só uma sociedade anarquista, uma sociedade sem leis. Tá bom? Imagine só uma sociedade que cada um faz tudo por si só. Tá? Então, se nós formos olhar uma base universal, nós vamos perceber que a religião, a fé, Deus, a religiosidade, ela tende a centralizar o homem no correto. Tá? Por quê? Porque a gente se baseia no juiz total, né? No juiz da retidão, que é Deus. Então, quando você se baseia no juiz da retidão, você tem mais como conviver de forma mais tranquila, mais saudável com os outros, tá? Então, essa informação, esse conhecimento da formação do eu, ele é muito importante. E vocês perguntam, Marcos, para que eu tenho que saber disso? Tá? Ó, imagine só quantas pessoas sofrem preconceitos raciais, quantas pessoas sofrem discriminações sociais, discriminações raciais, discriminações na escola, sofrem bullying, tá? Sofrem
por antecipação e por aí vai. Por que tudo isso acontece? Quando você consegue compreender a formação da sua história, a formação do seu ser, a formação da sua personalidade, a formação do seu caráter, você vai começar a se entender. E quando você se entende, tá? Porque a pior prisão, a pior solidão, não é a que te colocaram, é a que você se coloca. Tá? A pior solidão não é a que te colocam, é a que você se coloca. A pior prisão não é a que te colocam, é a que você se coloca. Tá? Uma prisão dentro de si, uma prisão psicológica, uma prisão sua, e essa prisão sua, tá, pode destruir a tua vida. Tá? Você se prende da sociedade, você se prende do outro, acha que todo mundo é igual, acha que todos vão fazer a mesma coisa com você. Quantos gordinhos, quantos magrinhos passaram por sérios problemas de bullying na escola, passaram por vários preconceitos com colegas, amigos e por aí vai, e acabaram que se deixaram levar, né? E se aprisionaram em uma recâmara tão trancafiada que não adianta palavras que consigam mudar a sua ideia, mudar a sua intenção. Então, gente, é muito importante que nós, nesse momento, continuemos entendendo como é que forma o nosso ser. Então, o nosso ser ele é construído pelo menos de três, né? Nós somos tricotômicos, fazendo uma revisão geral de tudo. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Corpo, uma parte visível, material, que você consegue ver, ter contato, tocar. Nós temos a alma, que é responsável pelas volições, pelo sentimento, pela razão, pela emoção, pelo apaixonar-se, pelo amar, pelo odiar, pela raiva, enfim. E nós temos o espírito, que é uma conexão total entre você e o divino, entre você e sua fé e sua religiosidade. Tá? Claro que alguns outros teóricos vão explicar o espírito de outra maneira. E, Marcos, como é que eu consigo enfrentar os meus problemas de eu, os meus problemas de personalidade, meus problemas de vida? Simples, querido. Tá? Não se aprisione dentro de uma recâmara. Não se aprisione dentro da sua própria solidão. Liberte-se. Liberte-se como uma águia. Tá? Liberte-se como uma borboleta que estava, como uma lagarta que estava no casulo e um dia passou por um processo de crescimento. Nesse processo de crescimento, tá? Ela sai do casulo, abre as suas asas e começa a voar. Tá? Então é muito importante que você se entenda, que você se compreenda e que você não deixe que palavras, ações, atitudes que perpetuaram toda a tua vida ou perpetuam ainda, tá? Seja na família, seja na sociedade, seja em qualquer lugar que você frequenta, que isso perpetue demais na tua vida e te faça desacreditar em ti mesmo e descrescer daquilo que você acredita, tá? Daquilo que você almeja um dia alcançar. Então, se você gostou do nosso vídeo, do nosso segundo vídeo, deixe já o seu joinha, já convida o seu amigo para participar do nosso canal. É muito importante o joinha, tá? É muito importante o like, é muito importante que você se inscreva também. Você pode deixar vários comentários aí embaixo, nós vamos tentar responder nos outros vídeos, os comentários. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, você pode mandar diretamente nos comentários e a gente vai tentar responder ao máximo. Então, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, tchau, tchau, até mais.